Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um estudo bíblico na Palavra de Deus, no Evangelho de João. Hoje, chegando ao fim de uma jornada que começou há muitos meses, desde o ano passado. Estamos no Evangelho de João e hoje chegamos ao último capítulo de João, que é o capítulo 21. E terminando esse último capítulo, nós estaremos então começando na semana que vem um novo estudo. E daqui para o final da transmissão você vai saber qual é o novo estudo. Mas estamos ainda terminando João, e o capítulo 21 de João é um capítulo extremamente impactante e fecha com chave de ouro a ressurreição, a vida, o ministério, a ressurreição de Jesus junto com os seus discípulos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa parte de João 21 hoje. Mas antes eu quero convidar você a participar desse estudo de uma maneira efetiva. Eu sempre falo isso no início das transmissões. Em nome de Jesus, meu irmão, não deixe que nada possa desviar sua atenção nesse momento. Então, se está ao seu alcance, ou ao alcance de alguém próximo a você, desliga a TV, desliga o som, desliga qualquer outra coisa que possa tirar seu foco. Se você está acompanhando pelo celular, desmanche os outros aplicativos, não fique com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Fica somente na presença do Senhor agora, recebendo de Deus a sua palavra, porque estamos em adoração ao Senhor, ainda que distantes fisicamente, mas estamos unidos pelo Espírito de Deus, através da internet, conectados ao Senhor, ao Espírito do Senhor. Então, quero convidar você a orar nesse momento, se esvaziando de qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus. Todo o lixo que você acumulou hoje, se você está aí pensando na conta de luz, no problema para resolver amanhã, ou em qualquer outra coisa que possa roubar seus pensamentos, se apresente diante do Senhor agora e foque somente nele, tá? Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Deus, unicamente pelos méritos de Jesus, porque não somos merecedores por nós mesmos de acessarmos a Tua santidade, a Tua presença, o Teu trono, mas o novo e vivo caminho inaugurado por Jesus através da cruz, que foi rasgado o véu da Sua carne, Senhor, e o sangue que Ele derramou ali nos dá liberdade e acesso a Ti. Através desse sangue nós nos aproximamos com ousadia, ó Senhor, diante do Teu trono da graça, diante do Santo dos Santos. Te pedimos, Pai, que o Senhor traga revelação à Tua palavra, revelação da Tua palavra para nós essa noite, nos ensinando mais de Ti, nos edificando em Jesus, falando conosco, soprando o Teu fôlego de vida em nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos purifica com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Todo pensamento vão, toda palavra mal colocada, todo olhar não honrável, ó Pai, toda atitude que por acaso tenha desonrado Tua santidade nesses dias, Pai, nos purifica com o Teu sangue, com o sangue de Jesus, ó Senhor, e nos dá entendimento, destampando os nossos ouvidos espirituais, abrindo os nossos olhos espirituais para ouvirmos e vermos aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos colocar em prática, Senhor, a Tua palavra, para não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. É o que nós oramos, que o Senhor fale essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção que é bem conhecida já, quer dizer, por quem tem acompanhado os cultos de quarta-feira, né? A música diz que os sinais apontam
A Volta de Jesus. E se você conhece essa música, canta junto, senão você vai aprender agora, a gente vai tentar disponibilizar a letra. E vamos adorar ao Senhor, tendo consciência de que estamos muito próximos do nosso encontro com Ele. E precisamos nos manifestar nessa geração como filhos de Deus. Os sinais apontam a volta de Jesus. O seu reino está por vir. Por toda a terra se ouve um clamor, que sua glória derrame aqui. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, que mudarão a história de todo lugar, como Jesus. Os sinais apontam a volta de Jesus. O seu reino está por vir. Por toda a terra se ouve um clamor, que sua glória derrame aqui. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, que mudarão a história de todo lugar, como Jesus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem ouvirá? Quem ouvirá o chamado do Pai? Quem sentirá o gemido do Espírito? Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz? Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação. Onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos? Eu estou aqui. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos
onde estão os filhos de Deus? Amém. Que você seja o filho de Deus, um filho de Deus nessa geração, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Que assim seja na sua vida. Amém? Então chegamos finalmente no último capítulo de João, capítulo 21 de João. E como eu disse, o capítulo 21 fecha com chave de ouro a narrativa da vida, da obra e do ministério de Jesus. É algo extremamente forte, impactante, restaurador. Jesus nunca deixa nada pela metade. É a conclusão que você vai chegar ao terminar a leitura do capítulo 21. Jesus nunca deixa assuntos pendentes. Ele não deixa nada pela metade. Então eu quero convidar você a ler comigo a partir do versículo 1. João 21. A palavra de Deus diz: Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: Moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: Não. Então Jesus orientou-os: Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados, que seria cada côvado aproximadamente 45 centímetros, então seria mais ou menos 90 metros de distância da praia. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: Trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: Vinde e tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado
por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Amém. Amém, queridos. Essa parte de João, que é o encerramento desse tempo de Jesus na terra com os discípulos, depois de sua ressurreição, o texto fala que era a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos. Mas nada, como eu disse, Jesus faz sem propósito. Tudo que Jesus faz tem um motivo, tem uma razão. Não faz nada por acaso. Não existem acidentes no projeto, no plano eterno de Deus, nem nas coisas que Jesus faz. E apesar de os discípulos terem já visto Jesus 2 vezes após ele ter ressuscitado dos mortos, alguma coisa ainda estava bloqueando a fé deles nessas manifestações de Jesus ressurreto diante deles. Por algum motivo, alguma coisa ainda não tinha desatado a confiança deles naquele que havia ressuscitado dos mortos. Parecia que eles ainda estavam vivendo um sonho. Parecia que eles não tinham caído a ficha para a realidade de que Jesus tinha morrido e ressuscitado dos mortos. Então Pedro, como acontece normalmente quando nós ficamos sem estar alinhados ao propósito eterno de Deus, todas as vezes que nós deixamos de nos alinhar à vontade de Deus, nós fazemos escolhas ruins, nós fazemos escolhas erradas. Todas as vezes que nós decidimos por conta própria qualquer coisa em nossa vida, sem a direção, o direcionamento específico do Espírito Santo, nós temos a tendência a errar. E acreditem que isso aconteceu naquele momento com Pedro. Pedro era pescador de profissão. Ele nasceu numa família de pescadores. A Bíblia fala que o pai de Pedro era pescador, os irmãos de Pedro eram pescadores. Eles tinham barcos de pesca. Eles não eram pescadores de anzol e linha, eles tinham uma profissão, eles eram
eles eram profissionalizados, eles eram sindicalizados, eles tinham mais de um barco de pesca, a pesca era o negócio da família deles. Pedro nasceu aprendendo o ofício de pescador, a profissão de pescador. Então era uma coisa que ele sabia fazer muito bem. E ao primeiro sinal de frieza, de afastamento do propósito de Deus, Pedro recorreu para um apoio natural que ele possuía, que era o conhecimento da pesca, a profissão de pescador, a vida anterior que ele possuía antes de ter o propósito de ser discípulo de Jesus. Ele tinha suas metas, ele tinha sua profissão, ele tinha sua carreira. E por algum motivo ele deixou que esse pensamento voltasse a cercar a mente dele. E ele falou: agora acabou o propósito, acabou a missão, acabou o ministério, então eu vou fazer o que eu aprendi a fazer na minha vida mesmo, eu vou pescar. E o interessante é que esse abatimento, esse desânimo, essa desconexão com a ressurreição e com o propósito de Deus que estava apenas começando ali, estava infectando os corações dos outros discípulos também. E o texto fala que os outros encorajaram Pedro e disseram: a gente vai pescar com você. A gente não tem outra coisa para fazer. A gente não tem nada para fazer, a gente não tem ninguém para pregar, a gente não tem para quem testemunhar, a gente não tem demônio para expulsar, evangelho para pregar, a gente não tem nada para fazer, vamos pescar. E o texto fala que eles foram pescar. Mas como tudo que fazemos fora da direção de Deus, tudo que fazemos sem o direcionamento do céu, tudo que fazemos sem consultar o Senhor, nunca acaba bem. Pode até parecer que está indo bem, mas o final é sempre ruim. E aqueles homens foram muito empolgados para aquele barco, mas passaram a noite inteira e não conseguiram pescar absolutamente nada. Parecia que eles tinham perdido o traquejo, perdido o hábito, perdido a manha da coisa. Como um cara que passou a vida toda pescando, passa uma noite inteira no mar e não consegue pegar nenhum peixe. O cara tem que ser muito ruim para isso. Até porque não era pesca de anzol, era pesca de rede. É a coisa mais fácil do mundo, você ir para o meio do mar, jogar a rede e pegar, nem que seja uma meia dúzia de peixes. Mas sem nada é uma raridade. É a mesma coisa de você chutar para o gol, fazer uma disputa de pênalti sem goleiro, chutar 10 vezes para o gol e errar as 10. Foi mais ou menos o que aconteceu naquela noite com os discípulos que foram pescar. E isso também tinha um significado de Deus na vida deles. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, não é mais isso que eu quero de vocês. Não é isso mais que vocês devem gastar o tempo de vocês. Não é mais com essas coisas que eu quero vocês. E eles estavam insistindo no foco nas coisas erradas. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos insistindo em manter o foco nas coisas erradas, como aqueles discípulos. Temos um encontro com Jesus, sabemos que Ele ressuscitou, sabemos que a esperança vive, sabemos que existe um propósito que está vivo, que nada foi por água abaixo, que nada foi perdido, que as coisas estão prosseguindo para o cumprimento da vontade de Deus, mas por algum motivo, por um motivo qualquer, a nossa alma se desconecta do propósito e mantemos o foco em alguma coisa que nos faz desviar os nossos olhos daquilo que Deus quer que façamos. E aqueles discípulos que andaram tão perto de Jesus desperdiçaram uma noite inteira de suas vidas, fazendo uma coisa
que eles há muitos anos não faziam mais. Desde que conheceram Jesus, quase 4 anos antes, eles largaram as redes, porque Jesus falou que faria deles pescadores de homens. Mas, por algum motivo, eles quiseram voltar para as redes. Eles quiseram voltar para o passado, voltar para os propósitos antigos, para os objetivos antigos, para os propósitos vazios da vida. E quantas vezes nós, resgatados por Jesus, tendo andado com Jesus, tendo caminhado lado a lado com Jesus, escolhemos voltar a focar nas coisas erradas, no propósito errado, fazendo aquilo que não é projeto de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós focamos no passado ou em coisas que já ficaram para trás em nossa vida e gastamos a nossa energia, desperdiçamos o nosso tempo com algo que já era para termos virado a página. No fundo, sabendo que não é isso que Deus tem para a gente. Assim estavam os discípulos. Mas o texto fala que ao amanhecer o dia, Jesus estava na praia, esperando por eles. Eles tinham desistido, mas Jesus não. E Jesus, o texto fala que eles ainda no mar, Jesus na praia, e o texto fala que havia uns 200 e poucos metros de distância, então não era muito perto a ponto deles reconhecerem imediatamente a Jesus. Por isso que o texto fala que eles não reconheceram de imediato a Jesus. Eles estavam a uma distância razoável da beira da praia. Mas Jesus de lá grita, não é? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles falavam, não! E Jesus falou, lancem a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar o que vocês estão procurando. E o texto fala que eles lançaram a rede. E como Jesus havia orientado, eles talvez tenham feito a maior pescaria de toda a sua vida. O texto fala que eles pescaram sem a menor dificuldade, sem o menor trabalho, apenas obedecendo ao direcionamento de Jesus. Eles pescaram 153 grandes peixes, não tinha peixe pequeno. Os pequenos não foram nem contados aqui na conta. Deve ter vindo peixe pequeno, mas tinha tantos grandes que eles só fizeram questão de contar os grandes. 153 grandes peixes, depois de uma noite inteira desperdiçada. Em 1 minuto, eles fizeram a maior pesca da sua vida. Qual era a diferença? Eles tinham passado a noite inteira sem direcionamento nenhum de Jesus. Mas no momento em que eles escolheram obedecer uma direção específica, eles tiveram exatamente aquilo que eles precisavam, aquilo que eles procuravam, aquilo que eles estavam esperando. Você só vai alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para você quando você deixar de obedecer ao seu coração, deixar de obedecer à sua mente, deixar de obedecer ao seu achismo, aquilo que você acha que deve fazer para o reino, aquilo que você acha que deve fazer para Deus, e passar a escutar mais o direcionamento do Espírito Santo, o direcionamento de Jesus. Para que lado eu vou, Jesus? Para que lado eu lanço a rede, Jesus? O que o Senhor quer que eu faça? Porque na hora que você escuta e obedece, a colheita é imediata e é infalível. Você pode usar o método que você quiser, você pode tentar pescar de bomba, de rede, de anzol, de como for. Você terá um esforço inútil enquanto você seguir
em discordância da direção de Deus. Tem um texto no Salmo que o pessoal gosta muito de recitar, que é aquele Salmo que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Essa é uma verdade espiritual que precisamos experimentar na nossa vida prática. Se o Senhor não está dando direcionamento, se o Senhor não está à frente, sabe, vamos comer o pão de dores, vamos levantar de madrugada, vamos ralar, vamos sofrer, vamos fazer um esforço inacreditável para conseguir uma migalha de algo que precisamos. Nada vai fluir com graça na nossa vida se fizermos as coisas pelos nossos próprios esforços humanos. Sem direção de Deus, nem trabalhar para Deus dá fruto. Sem o direcionamento específico do Senhor, nem fazer nada para o reino é útil. Precisamos estar debaixo da direção específica do Senhor, através de Jesus, através do Espírito Santo, sensíveis ao direcionamento, à liderança do Espírito Santo. Ele é quem diz: jogue a rede desse lado, jogue do outro lado, recolha a rede, venha com o barco mais para a direita, venha mais para frente, vá mais para o fundo. O direcionamento do nosso ministério, o direcionamento da nossa vida, do nosso chamado, de querermos fazer algo para o Senhor, tem que estar debaixo da liderança do Espírito de Deus. Porque qualquer coisa que façamos na força do nosso braço, até mesmo para o Senhor, mas eu estou fazendo para Deus, será inútil, será vão, será desperdício de tempo, trabalho perdido. Você consegue entender isso? Nós temos muito o mau hábito de querermos fazer as coisas para Deus, querermos agradar a Deus com coisas que a gente acha que vai agradar a Ele. Sabe, eu já já passei por situações onde eu fui visitar pessoas. E quando cheguei na residência de algumas pessoas, isso na vida de pastor, eu tenho 20 anos como pastor, vai completar 21 agora, nesse mês que vem. A gente, em 2 décadas de pastorado, você passa muito por isso. Então você chega numa casa e a pessoa vai querer oferecer o melhor para você. Aí vai te dar uma comidinha, um suquinho, um lanchezinho, mas às vezes é uma coisa que a pessoa não gosta. Por exemplo, eu não gosto de goiaba. E a pessoa às vezes vem com o suquinho pronto para você. Aqui, pastor, um suquinho de goiaba que eu fiz especialmente para o Senhor. Eu vou tomar o suco, mas não era o que eu queria. Eu nem gosto de goiaba. Eu vou tomar para não desfazer o suco do irmão. Sabe? Às vezes vem a pessoa e fala: aqui, ó, pastor, fiz para o senhor aqui, ó, sei lá, uma vitamina de abacate. Meu Deus, eu odeio abacate. Mas a pessoa fez querendo me agradar. Não era muito mais fácil ela ter perguntado:
pastor, o que o senhor gosta de comer? O senhor gosta de vitamina de abacate? Eu teria dito, não. O senhor gosta de suco de goiaba? Não. Ah, então tá. Maracujá o senhor gosta? Gosta. Ó, vou fazer um de maracujá para o senhor. Perfeito. Por que eu estou ilustrando isso? Porque muitas vezes nós fazemos igualzinho com o Senhor. A gente faz aquilo que a gente pensa que está agradando a Ele. Mas nunca nos demos ao trabalho de perguntar ao Senhor o que Ele gostaria que nós estivéssemos fazendo. Senhor, é para eu fazer o quê? O que é que eu devo fazer que vai agradar ao Senhor? O que eu devo estar fazendo nesse exato momento que vai atingir em cheio o teu coração? É muito mais fácil do que você fazer qualquer coisa pensando em agradar sem consultar o Senhor. Porque isso é de gente que não tem intimidade com Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não para ouvir a voz de Deus, que não tem paciência para escutar a direção do Espírito. E faz do jeito que achar que está bom, e Deus que aceite. Aliás, Ele ainda acha que eu estou fazendo para Ele, ainda acha que eu fiz alguma coisa para Ele, Ele ainda quer dizer o que eu tenho que fazer. Não é assim muitas vezes que a gente faz com Deus? Só que Deus não quer que você faça qualquer coisa. Deus tem direcionamentos específicos para a nossa vida. E Ele pode direcionar você para o centro da vontade dEle, para o centro do propósito dEle, como Ele fez com esses discípulos. Sabe, irmãos, existe um momento que não poderia ficar para trás nesse terceiro encontro de Jesus com os discípulos. Todos nós sabemos que antes de Jesus ser crucificado, dele ser morto, antes mesmo dele ser preso, ele havia avisado aos discípulos na última reunião, falou assim, olha, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Mas parece que eles estavam com os ouvidos tapados para o que Jesus falava. E Pedro, principalmente, falou, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Por ti eu darei minha vida. Vocês lembram desse momento? E Jesus olha para ele com aquele olhar como chamas de fogo e fala, você vai dar a sua vida por mim, Pedro? Eu afirmo a você que ainda antes do galo cantar hoje, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou, de jeito nenhum, Senhor. E a palavra fala que todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mas de uma maneira especial aquilo abalou o coração de Pedro. O texto fala que Pedro, depois que negou a Jesus, ele se retirou dali, daquele local onde ele estava, e chorou amargamente. Sabe, chorar é algo já ruim, né? Você vê um homem chorando, pensa numa coisa feia, é ver um homem chorando. Agora imagine a pessoa chorando amargamente, chorando com amargor de espírito. E a Bíblia fala que Pedro estava chorando amargamente, representando o nível de arrependimento que havia no coração dele. Ele estava sinceramente arrependido de ter negado Jesus. Mas provavelmente aquela situação gerou um problema entre os discípulos e Pedro, e entre o coração de Pedro e o Senhor. Porque Pedro, diferente de Judas, porque Judas não se arrependeu, Judas teve remorso, Judas teve sentimento de culpa, e foi lá e para se punir, para se castigar, se autoflagelar, ele se enforcou. Ele não teve arrependimento genuíno, porque arrependimento é novo posicionamento. Mas Pedro não, Pedro se posicionou, Pedro se arrependeu. Mas
quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele avisa para ser dito aos discípulos é: olha, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para a Galileia. Olha que interessante, porque Jesus fala: diga aos meus discípulos e a Pedro que me encontrem lá na Galileia. Porque provavelmente, irmãos, os próprios discípulos tenham escanteado Pedro depois de ele ter negado Jesus. Se Jesus tivesse dito: diga aos meus discípulos que me encontrem na Galileia, eu acho que na hora que Pedro levantasse para ir junto, os discípulos diziam: epa, ele falou os discípulos, você não é mais, você negou o mestre, fica aí, sabe? Então Jesus fez questão de enfatizar que ele estava falando também para Pedro estar lá. Isso é algo muito forte, porque Jesus não deixou de considerar Pedro como discípulo, apesar de Pedro ter errado. Qual é a chave da restauração? É o arrependimento. A chave da restauração é o perdão mediante arrependimento. E ali os discípulos foram, Pedro foi, encontraram Jesus a primeira vez, encontraram Jesus a segunda vez. Mas Jesus, como perfeito que é, sabia que ainda faltava curar a alma de Pedro. Pedro ainda estava machucado e se sentindo talvez indigno de ser discípulo de Jesus, depois de ter negado a Jesus 3 vezes. Então, nesse último encontro de Jesus, antes de ser levado aos céus, depois de ter ressuscitado, ele faz questão de ter um particular com Pedro, na praia, olho no olho, sentado de junto da fogueira, o peixe assando na brasa, e ele olhando para Pedro. Eu fico imaginando que ele encarava Pedro e Pedro desviava o olhar, ele mirava em Pedro e Pedro disfarçava. Eu acho que Pedro já estava totalmente constrangido ali diante de Jesus. Até que Jesus puxa o assunto com ele. Jesus traz à luz algo que era doloroso a Pedro. Jesus toca na ferida, não para machucar, não para espizinhar, não para agredir, não para tirar satisfação, mas ele toca para curar. E muitas vezes o toque vai doer, mas vai curar. E ele olha para Simão e fala: Simão, filho de João. Algumas versões falam filho de Jonas. Simão Bar-Jonas. Você me ama mais do que esses discípulos? E Pedro fala: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Sabe, além de Jesus ter começado um processo de restauração, perguntando 3 vezes a ele se ele o amava, como se fosse anulando cada negativa que Pedro deu da outra vez. Cada negação de Pedro foi anulada por uma declaração de amor. Jesus fez isso de propósito, 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro havia negado a ele. Jesus estava como se estivesse apagando da alma de Pedro cada negação que Pedro deu naquele dia. Mas ainda mais profundo do que isso. O interessante é a palavra que Jesus usa para perguntar isso a Pedro. E a palavra que Pedro usa para responder a Jesus. Porque a gente perde muito
do sentido do texto quando ele é traduzido para o português. Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego e aramaico. E foi em grego que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Só que a palavra amar, o verbo amar, no grego, tem várias palavras que podem significar amor. Uma delas é a expressão eros, que na época de Jesus não tinha uma conotação tão erótica quanto hoje. Não é? Então, eros era qualquer amor de um homem para uma mulher, marido e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva, o amor que representava essa relação entre um homem e uma mulher era chamado de eros. Outra expressão que era usada para se referir a amor era a expressão philos, que é estima, consideração, amizade, respeito, reverência. É um amor respeitoso, uma estima pela pessoa. A palavra philos representava isso, ou filéu. E uma outra palavra que quase não era usada, inclusive entre os gregos, quando Paulo falou sobre o amor de Deus, ele usou essa expressão, que era agape, ou ágape, ou agapau. Era um amor superior a qualquer expressão de amor humana. Era um amor incondicional. É você amar independente se a pessoa te ama de volta. É você amar a ponto de dar a sua própria vida por alguém. De você amar tanto a pessoa que a vida da pessoa é mais importante do que a sua. O bem-estar daquela pessoa, os interesses daquela pessoa são maiores do que os seus. Esse amor era um amor que para os gregos era um amor platônico. Ele não existia, era irreal. Só existia nos contos, nos romances gregos, nos livros de historinha, de mitologia grega. Mas esse amor começou a ser, essa expressão ágape ou agapau, tanto faz, ela começou a ser usada pelos cristãos para representar o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor que Jesus tem por nós, que ele teve a ponto de dar a própria vida por nós que éramos inimigos dele, que considerou-nos mais importante do que a própria vida. E então ele vira para Pedro, Jesus vira para Pedro, e usa essa palavra para ele. Ele fala: Simão, filho de Jonas, filho de João, você me agape, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim, de eu ser mais importante para você do que a sua própria vida. Porque foi isso que Pedro falou antes de negar a Jesus. Quando Jesus falou que iria ser crucificado, Pedro falou: por ti darei a minha vida. E na hora H, ele negou a Jesus. Então Jesus vai e pergunta a Pedro: Pedro, você me ama então a ponto de dar a sua vida por mim? De você considerar morrer por esse amor por mim? E Pedro responde com outra palavra, não com a mesma que Jesus perguntou. Jesus pergunta dessa forma e Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te filos,
Ele fala: eu te estimo, Senhor, eu te reverencio, eu te considero, eu tenho o maior respeito pelo Senhor, eu te amo com um amor respeitoso. Pedro não responde com o mesmo verbo que Jesus perguntou para ele. Então Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele usa a expressão, tu me ágapes. Eu vou ser claro, eu quero te perguntar com clareza, quero ouvir da sua boca a resposta. Você me ama a ponto de dar sua vida por mim? Você me ama a ponto de me considerar esse amor incondicional? Você morreria, você daria a sua vida, você faria por mim o que eu fiz por você? E Pedro responde pela segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que ele continua usando a palavra filos. Ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te estimo, que eu te respeito, que eu te considero, que eu tenho um amor reverente por ti. Eu tenho um amor por ti. É um amor, mas não é esse amor aí que você está falando, não. Mas eu te amo. Sabe, Pedro estava com medo, porque Pedro já tinha dito uma vez: por ti darei a minha vida, e na hora do vamos ver, não deu coisa nenhuma. Então Jesus estava cutucando a ferida. Jesus estava falando: como é esse nível de amor mesmo seu? Me diga aí, me garanta aí de novo. Fala para mim o que você disse antes de eu ser crucificado. Fala que me ama a ponto de dar a sua vida. E Pedro não teve mais coragem, porque ele sabia que ele não dava conta disso, de garantir esse nível, porque ele não deu conta na hora de garantir. E quando Jesus pergunta a terceira vez, aí quem muda a pergunta é Jesus. Jesus para de perguntar a palavra ágape. Jesus não pergunta mais: Pedro, você, ágape, você me ama a ponto de dar a sua vida? Ele muda e rebaixa então para aquilo que Pedro está respondendo. Ele fala: Pedro, então você me ama de um amor de estima, de respeito, de consideração, de reverência. É esse amor que você tem por mim? E Pedro, cabisbaixo, constrangido, e o texto na minha versão fala angustiado, responde a Jesus: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filos. É como se ele estivesse dizendo: tu sabes, Senhor, que o meu amor é limitado, é imperfeito, não chega aos pés do teu amor por mim. O meu amor é pequeno demais, o meu amor é medíocre, o meu amor por ti é o máximo que eu consigo dar para o Senhor, mas todo o meu amor é teu. Mas o Senhor sabe disso, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor me conhece, eu não tenho como esconder, diz o Senhor, que tipo de amor eu tenho pelo Senhor. Então ali Jesus está cauterizando, sarando uma ferida que estava aberta no coração de Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu entendo as limitações do nível de amor que você tem por mim. Você que achava que me amava mais do que você acreditava. Eu sempre conheci que nível de amor era o seu. Eu sempre soube até onde você conseguia me amar.
Eu sempre soube, Pedro. Você já está perdoado desde antes. Você está perdoado, meu filho. Você está perdoado, meu discípulo. Apacente meus cordeiros. Apacente minhas ovelhas. Agora você está pronto. Porque agora você sabe qual é o amor que eu tenho por você. E qual é o amor que você tem por mim. E qual é o amor que você precisa ter por mim. Ali foi cura para a vida de Pedro. A ponto de que Jesus profetizou então com que tipo de morte ele haveria de morrer. O texto fala que, em verdade te digo, que quando eras mais jovem, te vestias a ti mesmo e ias para onde querias, mas agora, quando você ficar velho, você estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde não queres ir. E o apóstolo João fala que isso significava o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Sabe? A tradição da história da igreja diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele chegou a amar a Jesus a ponto de dar a vida dele por Jesus. Ele escolheu avançar nesse amor. Ele primeiro reconheceu: Senhor, eu não te amo como o Senhor merece ser amado. Mas esse perseverar de Pedro começou a encher Pedro do amor de Jesus. Quando nós passamos a perseverar na presença do Senhor, a obedecer ao Senhor, e Ele fala: se me amardes, guardareis meus mandamentos. E quando nós obedecemos e fazemos o que o Senhor Jesus quer, nós começamos a experimentar o amor dele. E esse amor dele por nós começa a ser o nosso amor por ele. Somos contagiados por esse nível de amor. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro passou a amar a Jesus no nível ágape. A ponto de que quando foram matá-lo por causa de Jesus, ele não negou mais a Jesus. Quando ele foi, tentaram matá-lo por causa do testemunho de Jesus, ele falou: eu estou pronto para entregar minha vida para o Senhor. Só uma coisa: não me crucifique do mesmo modo que vocês fizeram com o Senhor. Porque eles iam crucificar Pedro na cruz, normalmente. Ele falou: eu não sou digno de morrer a mesma morte que o meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achou indigno de morrer da mesma forma de Jesus. Isso é relato histórico, não está na Bíblia. É a história da igreja, história eclesiástica. Mas mostra o nível de amor que Pedro passou a ter, de entrega total a Jesus. A vida dele, o sentido, a razão da vida de Pedro era Jesus. Sabe, irmãos, é esse nível que o Senhor quer que cheguemos. Ele conhece as limitações do nosso amor por Ele, mas Ele quer que nós o amemos a ponto de dar a nossa vida por Ele. Ele espera que alcancemos esse amor por Ele, do mesmo jeito que Ele nos amou e nos deu a própria vida. A Bíblia fala que nós devemos também, da mesma forma, dar a nossa vida por Ele, por amor. E que assim seja. O Evangelho de João é o Evangelho do amor. É o Evangelho que fala a linguagem do amor de Deus. Eu espero que o Evangelho de João tenha abençoado a sua vida, que ele tenha falado ao seu coração, que ele tenha tratado você, edificado você. Eu não sei se existem perguntas aí. Existem, né? Vamos para as perguntas. Michele. Começa com Michele. Pastor, visto que Pedro é um discípulo em que várias passagens mostram um comportamento impulsivo, às vezes por agir com um olhar humano, não espiritual, é correto tê-lo como exemplo de persistência a ser aprovado pelo mestre? A diferença, Michele, é que a Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. Então ela mostra toda
a evolução de Pedro. Pedro foi um discípulo inconstante, foi impulsivo e temperamental, mas a Bíblia também mostra um Pedro cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia a palavra do Senhor, tão cheio da glória de Deus, que na primeira mensagem dele, 2.000 conversões aconteceram, na segunda, 5.000. O mesmo Pedro, covarde, instável, quando foi cheio de Deus, passou a ter uma nova vida, um novo caráter, um novo ministério. O mesmo Pedro que se assustou quando foi questionado por Jesus, pelas pessoas que estavam perseguindo a Jesus e negou a Jesus, quando foi preso pelo Sinédrio com João e foi ameaçado de morte, ameaçado de permanecer em prisão perpétua, ele vira para aqueles homens cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia e fala: importa agradar a Deus do que aos homens. O mesmo Pedro, inconstante, que dizia uma coisa uma hora, outra coisa outra hora, foi o apóstolo que escreveu 2 cartas extremamente impactantes para a igreja, que repercute até hoje em nossa fé. Então, sim, Pedro viveu seu momento de turbilhão, mas ele evoluiu, ele cresceu. E ele só cresceu e se firmou justamente porque perseverou. Ele não permaneceu na inconstância. Ele não permaneceu na fraqueza e na fragilidade. Ele saiu dessa situação e avançou para a maturidade espiritual e foi muito usado por Deus enquanto viveu. Então, ele pode ser citado, sim, como exemplo de perseverança, talvez mais do que qualquer outro. Porque se Deus pôde usar Pedro, que era alguém tão troncho, tão torto, tão inconstante, e transformou ele numa rocha. Por isso que ele fala: você é rocha. Ele profetizou sobre a vida de Pedro, sobre quem Pedro viria a ser antes mesmo de Pedro ser. Se Jesus conseguiu transformar alguém que era mais para gelatina do que para pedra numa rocha, ele pode usar e transformar a vida de qualquer um que aprenda a depender dele, a obedecer a sua voz. Entende? Por isso que ele pode ser usado como exemplo de perseverança. Angelita. Acho incrível o barulho do mar. Mesmo assim eles ouviram a voz do Mestre Jesus. É porque nesse mar não tinha muita onda, não. Só quando havia tempestade, né? O mar de Tiberíades era um mar normalmente tranquilo. E era manhã, provavelmente a maré não estava cheia, não é? Então, dava para ouvir a voz de Jesus, né? E provavelmente Jesus falou alto, né? Ele deve ter gritado ali para os discípulos. E também a voz dele é inconfundível, né? Tanto é inconfundível que o primeiro que conhecia mais de perto a voz de Jesus, que era João, a primeira coisa que ele percebeu quando ouviu a voz foi virar para Pedro e falou assim: ó, é o Mestre, é o Senhor. Ele reconheceu pela voz. Ok, Jorge, o Senhor Jesus os escolheu os 12, sabendo que cada um tinha um gênio diferente, uma natureza diferente, né, Jorge? Um perfil particular. Claro que ele sabia quem era cada um deles. É correto pensar que eles passaram por um estágio antes de iniciar os ministérios de cada um. Eles passaram por uma preparação. Passaram 3 anos e meio com Jesus. A preparação foi exatamente essa.
Foram esses 3 anos e meio andando, acordando, dormindo, almoçando, jantando, viajando com Jesus. Essa foi a preparação de cada um. Não é? E para fechar com chave de ouro, no dia de Pentecostes eles estavam no cenáculo e o Espírito Santo veio sobre eles e ali os revestiu de poder para serem testemunhas de Jesus aonde eles passassem, né? Aí Jorge pergunta também, nós também estamos sendo preparados para a vinda e para a ida com o Senhor? Aí é que está, Jorge. O Espírito Santo está pronto para preparar a todo aquele que se dispõe. Então, se você ou eu estamos preparados ou não para a vinda de Jesus e para irmos com Ele, é unicamente responsabilidade nossa, porque o Espírito Santo está aqui para isso. Ele escolheu habitar em nós para quando nos encontrarmos com o Senhor estarmos prontos. Se não estivermos prontos, foi por escolha nossa, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos preparar para o encontro com o noivo, que é Jesus. Rosângela deu a paz do Senhor aqui. Paz do Senhor, Rosângela. Jorge, pois sabemos que nem todos os 12 foram aprovados, a exemplo de Judas. Judas ainda tinha chance de arrependimento antes da sua morte? Ô Jorge, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, polêmica, e que talvez seja bom a gente bater um papo sozinho depois disso, porque os que creem na predestinação entendem, diante da oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus ao Pai, em João 17, se não me engano, Jesus fala, eu não perdi nenhum daqueles que me deste, a não ser o filho da perdição, que já tinha sido preparado para a ira. Então, esse versículo dá a entender que Judas foi escolhido para ser discípulo, mesmo não sendo convertido, mesmo sendo ímpio, filho da perdição. Ele estava ali para cumprir um propósito, que era ser aquele que entregaria a Jesus para a traição, né? Para ser traído para o governo romano. Então, aí entra-se várias questões, né? Ele podia ter se arrependido. Eu acho que o arrependimento está aberto para qualquer pessoa. Mas eu entendo que no caso de Judas, ele tinha um coração maligno, ele foi chamado de filho do diabo, filho da perdição. Então, eu acho que, como ele era filho do diabo, eu acho que quem tinha o coração dele era o pai dele. E no coração dos filhos do diabo, não há arrependimento, né? Ok. Maria Elidan Franz. Mas esse assunto dá uma boa... rende bastante. Então, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Eridan, diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Acho tão maravilhosa essa passagem. Pedro não quis esperar ir de barco ao encontro de Jesus. Ele se jogou no mar para ir ao encontro do Mestre. Pedro já tinha se arrependido nessa hora e mudado seu direcionamento? Eridan, olha, não sei. Porque, na verdade, existem pessoas que dizem que ele se lançou ao mar justamente por estar pelado, né? Então, ele, percebendo que era Jesus, por respeito e reverência, vestiu rapidamente a túnica e se jogou no mar,
porque ele estava, assim, já era um costume ali você ficar com roupas de baixo, né? De ceroula, de cueca, sabe? Com o mínimo de roupa possível para ir pescar, para não melar a sua roupa. Então, como ele passou a noite pescando, ele não estava com a túnica por isso. Agora, se a intenção dele, ao se jogar ao mar, foi ir correndo em direção a Jesus, eu não sei. Pode ter sido, porque quando Maria Madalena falou que Jesus tinha ressuscitado, os primeiros a saírem correndo em direção ao túmulo foi Pedro e João. Então eu acredito sim que a chance de ele ter ido, se jogado ao mar para chegar primeiro, para encontrar Jesus, foi grande. Eu acho que a questão aqui não era mais a questão do arrependimento, era a questão da cura. Não é? Eu acho que posicionamento ele já estava tomando desde que ele foi se encontrar com Jesus, da primeira vez que Jesus apareceu na Galileia, depois de ressuscitado. Mas ainda faltava algo para o posicionamento ser completo, para o arrependimento ser completo. O processo de cura precisava acontecer. Então eu acho que ele estava trilhando pelo arrependimento, já estava no processo de arrependimento, mas ali foi o desfecho final para encerrar o assunto de vez e não ficar nenhuma coisa pendente na relação dele com Jesus, nem da de Jesus com ele. Luciano. Segundo João, esse fato aconteceu depois da ressurreição, quando Jesus aparece aos discípulos. Como, porém, podemos entender essa pescaria? O que significa o número dos peixes? Olha, essa pescaria foi como eu disse, Lu. Apesar de Jesus ter aparecido já essa se a terceira vez, eu acho que ainda havia uma cegueira no coração dos discípulos em relação ao que estava para acontecer. Mesmo eles acreditando que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam meio sem saber que rumo tomar. Tá, Jesus ressuscitou, e aí? Vamos fazer o que mesmo? Sabe? Não havia uma direção, uma clareza, não havia um propósito. Quando Jesus estava com eles, eles sabiam o que fazer. Quando Jesus andava com eles, eles só seguiam a Jesus e faziam o que Jesus fazia. Mas sem aquela liderança física, presencial de Jesus, eles estavam perdidos ali. Agora, a quantidade de peixes, não sei se tem um significado oculto, se tem um significado simbólico, 153, né? Não sei. A Bíblia não fala e não existe nenhuma especulação na própria Bíblia sobre isso. Talvez algum teólogo, algum estudante da Bíblia aí possa levantar alguma especulação sobre isso. Eu não tenho nenhum significado em relação à quantidade de peixes. Ok. Mônia Raquel. Sobre os discípulos não reconhecerem o Senhor Jesus na praia e em outras ocasiões, depois da ressurreição, está relacionado com a glorificação do Senhor Jesus? Isso ocorrerá com todos na ressurreição dos corpos ou só foi com Cristo? Mônia, eu acredito que isso tem a ver sim com a quantidade de glória que estava sobre o corpo ressurreto de Jesus. Eu acredito que houve uma glorificação, apesar de que ela se completou na eternidade, mas eu acho que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos promoveu alguma alteração na fisionomia daqueles a quem os discípulos conheciam. A voz era a mesma, as cicatrizes estavam ali, mas eu acho que eles ficaram um pouco confusos com aquele corpo transformado, ressurreto que estava diante deles. Eu acho que tem a ver sim, mas muito mais não com a transformação física, mas com a presença da glória ali, envolvendo o corpo físico de Jesus. Eu acho que a Bíblia, quando se refere à nossa ressurreição, fala que haverá uma similaridade
daquilo que aconteceu com Jesus, com o que vai acontecer conosco. Nós receberemos corpos glorificados. O nosso corpo se transformará num corpo glorioso. Será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. Então, será um corpo talvez que lembre esse, semelhante a esse, parecido com esse, mas cheio de glória. Então, talvez as pessoas olhem para a gente e digam assim, rapaz, parece Mônia, lembra ela, mas está diferente, sabe? De tanta glória e poder de Deus que vai estar enchendo o nosso corpo com a ausência do pecado. Porque o que transforma o nosso corpo no que ele é hoje é o pecado, que habita na nossa natureza humana. Mas o pecado será arrancado de nós e a morte será arrancada de nós. Então, quando isso acontecer, seremos cheios da plenitude da glória de Deus e certamente o nosso corpo não será mais o mesmo. Moisés, cheio de pecado, quando desceu do monte, depois de 40 dias em contato com a glória de Deus, ninguém conseguia nem olhar para o rosto dele, que estava cheio de glória. Imagine a gente com o corpo todo cheio de glória e sem nenhum pecado mais. Vai ser praticamente irreconhecível quem nos tornaremos, né? Creio eu dessa forma. Angeli também, cada vez que pecamos, negamos a Jesus, de certa forma, né, Angelita? De certa forma, toda vez que você peca, você está dizendo não para o Senhor. Você está dizendo sim para o pecado. Para você dizer sim para o pecado, você não pode dizer sim para Jesus. Para você dizer sim para Jesus, você tem que dizer não para o pecado. Para você dizer sim para o pecado, você tem que dizer não para Jesus. Então, sim, cada vez que pecamos, estamos, de certa forma, negando a Jesus com as nossas atitudes. Talvez não com as palavras, mas com as atitudes. Charles Franz. Pedro teve entendimento da ordenança de Jesus, do apacenta as minhas ovelhas. Eu acredito que esse entendimento veio aos poucos, Charles. Não é? Naquele momento ele recebeu de uma forma e depois, aos poucos, ao assumir o ministério apostólico, liderando a igreja de Jerusalém, vendo as conversões, cuidando das igrejas que estavam surgindo, ele começou a ter consciência do seu chamado de apacentamento que Jesus estava confiando a ele ali naquele momento. Mas eu acho que foi aos poucos que ele foi se tocando do seu chamado pastoral sobre a igreja de Jesus. Rosângela, como saber quando o arrependimento é real? Quando ele gera mudança de atitude, Rosângela. Então, se o arrependimento é algo apenas relacionado a um sentimento de culpa, um remorso, até mesmo uma emoção, um choro e tal, mas logo depois eu me vejo vivendo ou fazendo da mesma forma que eu estava antes, então não houve arrependimento. A expressão arrependimento vem de uma expressão grega chamada metanoia, que significa mudança de rumo. É um giro de 180 graus, é como se você estivesse indo para frente e de repente você desse meia volta e voltasse pelo caminho que você estava indo. Então, arrependimento ao pé da letra é uma mudança radical de atitude e de posicionamento. E é isso que conta para Deus. Não é o choro, não é as lágrimas, não é não que você não possa chorar, não que a pessoa não possa sentir a dor do pecado, não é? Mas não é somente isso. Tem que haver o abandono da velha prática, da velha atitude e um posicionamento novo em relação àquela situação. Um posicionamento que demonstre que você está arrependido,
deixando de fazer aquilo que desonrava o Senhor. Ok. Paulo pergunta se Judas vai ganhar a salvação. Paulo, eu acho que não. Eu acho que você não vai poder dar esse abraço em Judas na eternidade, não é? Porque a Bíblia, na oração de Jesus ao Pai, como eu disse antes, Jesus chamou ele de filho da perdição. Eu acho que se Judas tivesse se arrependido como sinal de mudança de vida e sido salvo no último momento lá, ele enforcado e me perdoa, Jesus, sabe? Eu acho que se ele tivesse tido esse segundo de arrependimento, Jesus não teria chamado ele de filho da perdição. Ele teria chamado de Judas, né? Mas assim, a gente não tem como afirmar categoricamente coisas que pertencem somente ao Senhor. Então, salvação e inferno só cabe ao Senhor dizer quem está em um lugar e quem está em outro, né? Não cabe a nós dizer. O que a gente pode é, no máximo, especular. Por especulação, diante dessa frase de Jesus, acreditamos que Judas não foi salvo por isso. Mas vai que a gente chega lá no céu e está lá Judas abraçado com Jesus, né? Então, só para a gente chegar lá, para a gente saber. Mas, pelo que a palavra diz, não houve arrependimento no coração de Judas. Então, ele morreu em pecado, morreu sem ter se convertido de verdade e foi para o inferno. Essa é a minha visão diante do que a palavra revela, né? Ok. Mônia Raquel, faltou responder a pergunta de Hélida. Cadê a pergunta de Hélida? Tá pra cima. Quer acompanhar? Tá em cima de Angelita. Em cima da de Angelita. Vamos ver aqui sua pergunta, Hélida. Será se o fato de Pedro negar a Jesus também fazia parte de algum propósito de Deus? Ou foi apenas um momento de medo que Pedro sentiu naquele momento? Já que leu para mim. Será que se o fato de Pedro negar a Jesus foi um propósito de Deus? Ou foi? Medo. Ou foi medo de Pedro? Hélida, eu creio assim, que Pedro não precisava ter negado a Jesus. Ele poderia ter amadurecido sem precisar passar por isso. Mas a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Jesus pode ter tornado uma situação de adversidade, de derrota, de malignidade até, de negação, de erro de Pedro, e usou isso como lição, como aprendizado, converteu essa situação numa situação que serviu para o bem de Pedro. Convergiu isso para o bem de Pedro, porque Pedro amava a Jesus. Então, se tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, Pedro, apesar de ter errado e negado a Jesus, e não ter sido algo que Deus preparou, Deus preparou que Pedro negasse para poder abençoar ele. Eu acho que Deus aproveitou até mesmo um erro de Pedro e transformou isso numa oportunidade de crescimento e de reconciliação com ele. Como Deus faz conosco. Porque senão a gente vai começar a achar que Deus planejou que eu pecasse para eu poder me aproximar dele. E não é assim que funciona. Você não precisa pecar para poder se aproximar de Deus. Mas se eu amo a Deus, ainda que eu erre, me arrependendo daquilo, Deus vai converter aquela circunstância em algo que vai me fazer crescer,
em algo que vai me aproximar mais dele do que eu estava antes. Não é? Então eu entendo dessa forma. Eu acho que não foi Deus que preparou o momento que Pedro negou. Mas Deus sabia que Pedro não tinha estrutura e que ele iria errar. Mas ainda assim, utilizou aquele momento para o crescimento e o amadurecimento de Pedro na relação com Jesus. Alguma outra pergunta? Não. Ok, sem mais perguntas, não é? Eu acho que foi um tempo de crescimento, de edificação, para mim também, eu creio que para os irmãos, eu espero que para os irmãos também, para aqueles que acompanharam o estudo de João. Os nomes já estão aí, já que todo mundo que participou. Hoje nós temos um sorteio. Todo mundo que participou está aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas aqui. Ui! Um já está querendo sair já do sorteio, né? Então, antes de sortear, que eu sei que ninguém está com pressa disso, ninguém quer saber quem foi sorteado, né? Eu gostaria de dar um spoiler da próxima semana. Falamos muito sobre Pedro hoje, né? E nós vamos estudar a partir da próxima quarta-feira, 1 Pedro, tá? Então nós vamos estudar a primeira carta do apóstolo Pedro a partir da próxima quarta. Então fique ligado que vai ser bênção pura, fogo puro de Deus. E nós vamos ver como Pedro cresceu, perseverou e se firmou, Michele e outros, né? Vamos ver como a glória de Deus se manifestou na vida de Pedro, a ponto de ele ser boca de Deus, que ecoa a doutrina viva de Deus até hoje para nós que somos igreja. Não é? Então vamos sortear agora. Nós temos um prêmio especial para quem participou das perguntas e dos comentários, né? Nós temos um combo de 3 livros, o essencial da filosofia grega, Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, você quer mergulhar mais em filosofia grega, que muitas vezes Paulo mencionou alguns filósofos gregos quando ele estava lá pregando no Areópago, pensadores gregos e tal. Quer conhecer mais um pouco sobre filosofia? Inclusive no seminário teológico, quando a pessoa vai estudar teologia para ser pastor, filosofia é matéria obrigatória, sabia disso? Então é importante para conhecer o pensamento secular, o pensamento dos pensadores do mundo e até perceber a diferença e a superioridade da sabedoria de Deus para a sabedoria do mundo. Está esse combo aqui com 3 livros, Platão, Sócrates e Aristóteles, o essencial da filosofia grega. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Atenção! Sacudi bastante, agora eu vou puxar um, tá? O primeiro que sair aqui, ou a primeira, né? Vamos orar antes, né? Não, brincadeira. Vamos lá. Ah, brincadeira! Não pode acontecer isso não. Pela segunda vez seguida, Michele ganhou. Michele, você tá orando muito aí, né, Michele? Para ganhar tudo aí. A gente vai fazer o seguinte, aquele que ganhar 3 vezes seguida vai pular o próximo sorteio. Brincadeira, viu, Michele? Então, Michele ganhou o combo de filosofia grega para levar para casa. Ou pode passar aqui, ou então quando a gente pode marcar um dia que eu estiver passando perto da casa de Michele e entregar lá na sua casa, tá, Michele? Então, amém. Deus abençoe todos que participaram. Parabéns para Michele. Michele é uma mulher ungida, né? Amém. Vamos orar. E próxima quarta conto com você aqui, tá? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz.
queremos te amar, Senhor, no nível que o Senhor quer que nós te amemos. Nos ensina a te amar cada vez mais. A tua palavra fala que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Ó Senhor, e que esse amor contagiante que é o teu amor possa nos levar a níveis cada vez maiores e mais profundos de amor por ti, de obediência a ti, de entrega total da nossa vida ao teu comando, à tua liderança, ao teu governo e à tua vontade. Obrigado por o Senhor ter nos acompanhado nesse tempo de estudo da palavra e que ela não volte vazia para ti, Senhor. Que ela não tenha sido lançada em vão nos corações, mas que o Senhor faça frutificar na nossa vida a tua palavra e que nós possamos praticar aquilo que ouvimos da tua palavra, a praticar a tua vontade, obedecer a tua voz. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oi? Tem alguma coisa ainda? Recado de Élida. Recado de Élida. Semana que vem, a Eu Que Fiz vai mandar brinde. Olha, o próximo brinde, o próximo sorteio vai ser um presente, uma oferta da Eu Que Fiz Bolos, né? Promovido pela Élida. Então, fique ligado que vai ser coisa gostosa e vai ser de comer. E aqui você não vai poder comer, mas o próximo sorteio, a Eu Que Fiz, a empresa de bolos e doces de Élida, vai oferecer algo para o sorteio. Se eu fosse você, eu participaria da próxima quarta. Inclusive, eu mesmo vou fazer uma pergunta para mim, porque eu quero participar do sorteio também. Então, que Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, que Deus abençoe a sua semana, que você continue na presença do Senhor. Amém.